Alguém achou que o som estava diferente? Levanta a mão aí, quem achou que o som estava diferente aí? Tava tremendo tudo, hein, mano? Tremeu tudo, hein? Coisa fina. Galera tá se empenhando aí, galera do áudio, ó, pra mim aqui tá... Parabéns, viu, galera? Também, ó, o Felipe tá te... Nós estamos aqui. Gente, vocês nem imaginam. Eu louvo a Deus por cada ministério, tá? Mas, por exemplo, o ministério que nem de áudio, projetor, transmissão, gente, vocês não sabem o trampo que é. E os caras têm que apagar incêndio, muitas vezes, coisas que estouram, coisas que estoura isso, aquilo, então é loucura. Então Deus abençoe e fortaleça toda essa galera aí, assim como os outros ministérios. Sabemos que todos os ministérios são importantes, amém, igreja? Todos são. Porém, nós vemos às vezes na hora do culto ali que a galera está lá correndo. Nós estamos aqui adorando, vocês não sabem o que está acontecendo. Às vezes os caras vêm embaixo do altar, se arrastam. O altar está limpo aqui embaixo que você não tem ideia. O cara sai que sai só a graça de Jesus. Mas é maravilhoso o que Deus quer fazer. Então, eu louvo a Deus por essa galera aí abençoada. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio e a oportunidade que nós temos de buscar, Senhor, a Tua face, de receber de Ti a Tua palavra. Nós nos abrimos agora essa noite para aquilo que o Senhor queira ministrar aos nossos corações. Declaramos falido, repreendido toda a obra das trevas que queira trazer confusão, distração, sono. Oh, meu Pai, cancelado seja agora. Satanás e seus demônios, pega tudo que é de vocês, batam em retirada, vão para o abismo ou para onde Jesus Cristo ordenar. Mas aqui no ministério infantil nós declaramos a bênção e o favor do Senhor. Vem com a tua glória, venha com teu agir, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, que nessa noite o teu povo possa receber tudo que for necessário para permanecer firme, para não desanimarem, para realmente crerem, confiarem que existe um Deus maravilhoso que deseja abençoá-los. Então vem com a tua glória, vem com o teu precioso Espírito Santo, usa a minha vida da maneira como o Senhor queira, da maneira como o Senhor deseja. Eu não quero limitar ou atrapalhar aquilo que o Senhor queira fazer. Então eu sou o primeiro a dizer: preciso de Ti. Perdoa, Senhor, os meus pecados, minhas falhas, tem misericórdia. Nessa noite nós possamos ser tocados por Ti. É assim que nós oramos e agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Queridos, eu creio que um dos maiores desafios na vida, para muitos, em muitas áreas, é o permanecer. Permanecer, meu irmão, para muitos é um grande desafio. Nós poderíamos aí falar de várias questões, de várias coisas, mas, por exemplo, quantas coisas talvez na nossa vida nós começamos e nós não terminamos? Quantas coisas, nós brincamos muitas vezes, meu irmão, às vezes aquele inglesinho seu não saiu do verbo to be, parceiro. Não saiu do how are you today, I'm fine, thanks. Você olha muitas vezes tantas coisas na nossa vida, nós podemos falar de muitas delas, mas é um desafio para muitos o permanecer. Eu vejo, por exemplo, eu falo por mim, para mim é uma guerra diária, muitas vezes, estabelecer rotina, estabelecer constância, porque dentro de mim, muitas vezes, eu estou fazendo uma coisa e se eu não vigio, eu largo aquilo e já começo a fazer outro. Quem é assim? Deixa eu ver quem é assim. É um desafio, é a hora que você vai ver, ficou tudo pela metade, aí está uma coisa aqui incompleta, um negócio jogado, fala: Jesus me ajuda, e é um desafio. Então é necessário agenda, é necessário tantas coisas. Então muitas vezes para nós o permanecer é um desafio, é uma guerra que todos nós enfrentamos e passamos. E permanecer, a palavra permanecer, ela fala de continuar, ela fala de manter-se. Então quando nós falamos de permanecer, você fala de alguém que vai continuar, de alguém que vai manter-se, de alguém que vai realmente até o fim
daquela missão ou daquilo que foi colocado, proposto para ela. Então nós podemos olhar para a nossa vida e percebermos, como eu falei, quantas coisas que começamos e não terminamos, quantas coisas que nós paramos no meio do caminho, quantas coisas nós, infelizmente, alguns até abandonaram. E se nós olharmos, quantas vidas hoje também que já estiveram com o Senhor, receberam um toque do Senhor, foram marcadas pelo Senhor, porém infelizmente não permanecem mais, ou não permaneceram. Pessoas que começaram, pessoas que talvez tiveram até experiências, foram tocadas, mas elas não permaneceram, elas não ficaram até o fim, pois em algum momento da sua jornada, da sua caminhada, elas decidiram simplesmente parar. E isso é uma decisão de cada um. Isso é uma decisão que você não pode tomar por mim, eu não posso tomar por você. E eu sei que nessa caminhada com o Senhor, eu vi muitas pessoas com grandes potenciais em várias áreas, pessoas que tinham até chamado pastoral, pessoas que tinham negócio, pessoas de cada área, com potenciais incríveis, mas infelizmente não permaneceram, pessoas que não conseguiram até esse momento ficar, continuar. Eu falo de pessoas que eu ainda vejo, eu falo, cara, eu peço a Deus para que seus olhos se abram e que você possa voltar para aquilo que o Senhor tem. Então eu sei que muitas vezes passamos momentos difíceis, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, não encontramos um que tenha tido uma vida tranquila, uma vida sossegada. Então quando você olha na palavra de Deus, não tem um cara que você olha e fala, esse cara do começo ao fim foi mil maravilhas, nossa, não teve nunca problema nenhum, não teve nada, muito pelo contrário, você vê eles passando muitas vezes por situações difíceis, fé sendo testada, esticada, momentos de aperto, momentos de complicações. Sim, e nós passamos também por esses momentos de complicações, momentos delicados, mas a pergunta que fica é: como permanecer mesmo diante dos grandes desafios? Como permanecermos mesmo diante dos grandes desafios que nós enfrentamos na vida, das lutas e das guerras que vêm sobre cada um de nós? E se nós olharmos na palavra de Deus, teve um homem que passou por um momento de aperto forte na vida dele, porém ele permaneceu firme até o fim. Não quer dizer que permanecer, muitas vezes a lágrima não vai escorrer. Permanecer não quer dizer que, nossa, eu vou passar sorrindo pelo problema. Não. Permanecer, muitas vezes você vai rasgar teu coração falando, Deus, cadê você? Aonde o Senhor está? Você está ali falando, mas você está só abrindo o coração diante dele. Você na hora fala, Senhor, a minha alma grita, onde você está? Contudo, eu sei que o Senhor move na minha vida, eu sei que o Senhor opera em mim, eu sei que o Senhor vai agir de forma poderosa e sobrenatural. E esse homem que permaneceu firme, nós sabemos que é um homem que muitos de nós, quando vamos falar dele, nós falamos, tenha paciência de Jó. Então Jó foi um cara que mesmo diante dos problemas, das adversidades, gente, foi pancado o que esse cara viveu, foi algo muito forte o que ele passou. Ele passou por muitos momentos complicados, porém, você lendo o livro de Jó, eu não vou entrar em tantos aqui fundo no livro em si, em tantos detalhes, mas houve um momento da vida de Jó, quando ele estava passando as situações da sua vida, ele estava naquele momento delicado, naquele momento de pressão, até a mulher já estava falando para ele assim, meu, na boa, amaldiçoa o teu Deus e morre, tipo, cara, já era, deu para você, tipo, game over, mano, tipo, sai de cena, deu, é quase essa, falando para ele, tipo, vaza, tipo, já era para você. Aí Jó, como um grande homem de Deus, quase que falou assim, sua louca, você está fora de si, quem está aí dentro? É você, Satanás. Só faltou falar isso para a mulher, mas ele falou, não, vou permanecer. Mas no meio das situações em que Jó estava passando, de delicado na sua vida, ele começa a lembrar de como era antes a vida dele.
antes daquele momento em que ele estava passando, há um texto, há um momento de um texto, depois você pode ler inteiro, mas eu vou pegar um versículo, que logo começa a falar de como ele era antes de estar passando por aquele momento, por aquela situação, e em um desses versículos me chamou a atenção, porque o texto diz assim, Jó capítulo 29, versículo 19, diz assim: a minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. Até aqui. Então, no meio daquele momento onde Jó, se eu falar Ló, você converte para Jó, tá bom? Mas é Jó. Jó, ele, no momento que ele está lendo esse texto, depois você pode ler em casa os outros versículos, ele fala: como que eu era com o Senhor nos meus dias antes de tudo isso acontecer, como que eu era. Aí ele fala, e no meio dessa lista que ele fala, ele coloca esse texto que, se nós lermos, nós muitas vezes passamos apercebido, mas ele fala: a minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. Então aqui Jó, ele traz algo poderoso, ele faz um paralelo da sua vida com uma árvore, e aqui Jó, ele fala algo que precisamos abrir os olhos e percebermos o que ele quer dizer. Nós aqui vemos que na palavra de Deus, em muitos lugares você vai encontrar Deus muitas vezes falando com o seu povo, ou trazendo uma ilustração aonde o homem é uma árvore. Você olha, por exemplo, muitos momentos você vê esse texto, eu vou ler ali mais para frente o Salmo número 1, ele fala que o homem é como árvore plantada junto às correntes de águas. Então, em muitos lugares da Bíblia você vai ver esse paralelo, na verdade como se fosse uma alegoria, falando, representando como se as nossas vidas fossem realmente como árvores. E isso é algo muito interessante, porque quando Jó, ele fala no texto: a minha raiz se estenderá até as águas, ele está falando da sua vida está firmada em algo, ele está falando da sua vida está presa em algo, ele está falando que as raízes que sustentam aquela árvore, assim como é a vida dele, ele fala que as raízes estarão próximas, ou estarão perto das águas, estarão e se estenderá até as águas. Então ele fala da vida dele assim como a árvore, ele faz uma ilustração, é como se ele falasse: assim como uma árvore, para poder permanecer em pé, ela precisa ter raízes bem firmadas, e essas raízes precisam chegar até as águas, para buscar os nutrientes, para permanecer em pé. A minha vida também é assim, eu preciso realmente ter algo na minha vida, para que eu possa me firmar, para que quando vem os momentos difíceis, eu não venha de forma alguma a cair, mas permanecer até o fim. Então aqui você acaba vendo que, nesse texto nós vamos aprender algumas lições, e a primeira dela que eu queria compartilhar com vocês é, que quando nós falamos de raiz, na verdade aqui, Jó, ele fala que a raiz se estenderá até as águas. Então a primeira lição que eu vejo aqui para nós, que Jó está falando que a vida dele, ela está hoje naquele momento de abalo, mas ele não cedeu. Se nós olharmos aqui, é porque ele aprendeu a aprofundar as suas raízes e a se firmar cada vez mais. Então ele está aqui hoje passando uma luta e uma guerra, onde perdeu o filho, perdeu posse, o Satanás estava no cangote, as coisas acontecendo, mas ele fala: eu lembro daquela vez. Então ele cita aquele texto que nós lemos, daquilo que ele fez lá atrás. Então, para ele poder não chutar o balde aqui, o ponto principal é o que ele fez aqui antes de chegar lá. Então, se nós olharmos para nós hoje, é isso. Talvez nós hoje devemos ver nas nossas vidas, talvez guerra que nós estamos passando, ou coisa que nós abandonamos, é que talvez muitas vezes antes nós não preparamos a nossa vida como deveríamos preparar. Nós não aprofundamos raiz, nós não nos fortalecemos, nós não estamos buscando o que tem que buscar para permanecermos firmes. E na hora que vem momentos, meu irmão, de dificuldades, que eles virão, como nós vemos na palavra de Deus, muitos aí é que não permanecem.
Então a primeira coisa, irmão, de pessoas que querem permanecer até o fim, assim como o caso de Jó, mesmo passando momentos difíceis, são pessoas que ele fala que as suas raízes precisam se estender até a água. Nós sabemos que uma árvore, para poder se manter em pé, ela precisa de raiz, nós já vamos falar disso. Nós aqui um tempo atrás passamos até um vídeo, nós vemos que a raiz, meu irmão, ela praticamente cresce primeiro antes de brotar algo para cima. Então aquilo começa a crescer para baixo, para antes vir para cima. Só que as raízes, meu irmão, elas precisam encontrar água, porque a água é vital para que aquela árvore consiga buscar os nutrientes necessários para que ela possa permanecer em pé, para que ela possa ficar firme. E aqui, quando nós falamos de água, nós estamos falando da palavra de Deus. Nós estamos falando de algo que, se nós queremos permanecer em pé, se nós queremos ficar firmes, mesmo em momentos difíceis nas nossas vidas, na nossa caminhada, nós, assim como a árvore que precisa pegar os nutrientes necessários na água para poder permanecer em pé, para poder fazer ela realmente desenvolver, nós hoje precisamos disso. Nós precisamos estar plantados junto às correntes das águas. Isso fala da palavra do Senhor. Por isso que o Salmo número 1, versículo 3, ele fala: ele é como árvore plantada, está falando do homem, ele é como árvore plantada, junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então aqui a primeira coisa de alguém que deseja permanecer firme, mesmo nos momentos difíceis na sua vida, a sua vida precisa ter contato com a palavra de Deus. E a razão de muitas pessoas chutarem um balde no meio do caminho é porque elas não têm contato com a palavra, elas não se envolvem com a palavra de Deus. E se envolver com a palavra de Deus é você não apenas vir num culto, ouvir o que o pastor fala, balançar a cabeça, falar muito legal, sair pela porta e não aplicar nada, meu irmão, não vai adiantar de nada. Apenas ouvir e não viver a palavra não muda nada. Jesus mesmo disse: aquele que ouve e não pratica é semelhante a alguém que construiu a casa sobre a areia, bateu o vento, bateu tudo, sumiu tudo. Então, se nós queremos permanecer até o fim, a palavra de Deus precisa fazer parte da nossa vida. Nós temos que decidir não mais seguir aquilo que nós achamos, mas agora seguir o que a palavra de Deus fala. Se você quer ver mudança no seu casamento, se você quer ver mudança na sua área financeira, acabamos de ler um texto na área financeira da hora da oferta. Deus acabou de falar: eu quero abençoar cada área da sua vida, eu quero abençoar tanto você a ponto de você transbordar, a ponto de você receber a bênção, mas ao ponto de você liberar até para outros. Nós queremos isso, sim ou não, igreja? Nós queremos receber ao ponto de transbordar, só que ele fala: se obedecer a minha palavra, se obedecer e cumprir aquilo que eu disse. Então Deus tem bênção? Tem. Deus quer mover? Quer. Só que para isso acontecer é necessário ser. É condicional, é necessário obedecer, é necessário caminharmos aqui de acordo com a palavra de Deus. Em Isaías capítulo 1, versículo 9, se eu não me engano, 9 ou 19, mas acho que é 9, ele fala o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É condicional. Deus, ele fala: vocês podem comer o melhor dessa terra, mas se quiser e se me ouvir. Então Deus tem promessa? Tem. Deus tem coisas maravilhosas? Tem. Mas as pessoas, elas chegam na igreja muitas vezes, irmão, com a motivação muitas vezes errada. E o problema, se você chega com a motivação errada no começo, não tem problema nenhum. O duro é quando você permanece somente assim. Aí é o problema. Porque ela chega achando que Deus vai resolver tudo da noite para o dia. E na verdade não é assim. Existe o processo, existe um tempo. Mas aí, irmão, aquele tempo vai passando, e por ela não se envolver com a palavra de Deus, e não permitir a palavra de Deus transformar a vida dela, na primeira pancada, no primeiro BO, ela não permanece, ela sai fora. É da mesma coisa, meu irmão, uma árvore que está plantada, que tem raízes, que estão numa terra onde não consegue puxar os nutrientes, uma hora, meu irmão, aquela árvore vai murchar.
uma hora aquela árvore vai morrer. Então da mesma forma somos nós hoje. Se nós queremos permanecer, nós precisamos nos envolver com a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa fazer parte da nossa vida. Nós devemos buscar a palavra do Senhor em todo momento, para que haja vida, para que haja mudança, para que haja transformação. Então, por que muitos casamentos não permanecem? Por que muitas áreas financeiras estouram? Por que muitas áreas emocionais estão em ruína? Porque as pessoas decidem fazer o que elas querem, ao invés de buscar os nutrientes necessários da palavra de Deus para poder permanecer. Então a tua alma vai gritar, como fala o Salmo: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então está falando de alguém que está assim mexendo com as suas emoções, alguém que está sendo abalado, mas ele lembra: espera no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Então ele entende, ainda que a área dele venha querer abalar, ainda que a alma dele venha querer gritar, ainda que as questões da vida dele venham querer gritar dentro dele, por ter as suas raízes firmadas na palavra, a hora que vem a adversidade, ele fala: cara, tá pancada, tá difícil, mas eu estou firmado na palavra, eu estou firme no Senhor. Você pode dizer que eu não vou permanecer, mas eu vou permanecer, porque a palavra do Senhor vai mover na minha vida, e ela é real e poderosa para transformar minha casa, para transformar cada área que eu creio de uma forma sobrenatural. Dê uma salva de palmas a ele bem forte, aleluia. Então a razão de muitas pessoas não permanecerem é porque o envolvimento que elas têm com a palavra é muito raso. Qual é o teu envolvimento hoje com a palavra de Deus? Se nós limitamos a nossa vida apenas aos cultos, já é um grande avanço, mas não podemos só isso. Durante o seu dia é necessário você ter contato com a palavra, porque hoje nós temos muitas ferramentas que nos ajudam, nos possibilitam demais. Tem Bíblia online, tem aplicativo, tem podcast, tem pod não sei o que, tem pod não sei o que lá, tem tudo a coisa, dá para ouvir áudio, dá para ouvir isso, dá para ouvir aquilo, faz tudo. Então hoje, irmão, não tem desculpa nenhuma de se falar que não dá. Um rolezinho de carro que seja, irmão, 10 minutinhos para ir até o trabalho, já são 10 minutos que você pode até ouvir a Bíblia. E não adianta, só depende de nós, da nossa postura. Então alguém que quer permanecer é alguém que precisa de água. Assim como uma árvore precisa de água, nós também precisamos da palavra de Deus. A água também fala do Espírito Santo. Isso fala do nosso tempo de oração, de envolvimento com o Senhor. Você vê muitos textos como fala: eu derramarei água sobre o sedento. Quem tem sede, ele vai derramar água. Ele falava do Espírito Santo. Então uma primeira coisa de alguém que permanece, não é abalado, a palavra de Deus precisa fazer parte da vida dele. Então, em nome do Senhor Jesus, cada barreira que tem impedido você de ter contato com a palavra seja quebrada e cancelado, que você venha buscar revelações, direções, orientações, que o Senhor venha falar contigo de uma forma sobrenatural. Ao abrir, você que está tendo confusão na hora de ler, todo espírito de confusão vai cair por terra, as palavras vão começar a saltar, o Senhor vai começar a ministrar o teu coração de uma forma poderosa e maravilhosa, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Isso são coisas que você precisamos receber no nosso coração. Agora, uma coisa interessante, quando ele fala ali, Jó fala de árvore, a árvore, para realmente frutificar e ela permanecer, ficar firme, ela precisa estar plantada em um local. E estar plantada em um local fala realmente de você colocar uma semente em um local e você permitir ela crescer naquele lugar. Então isso nos mostra que talvez a razão de muitas pessoas não permanecerem é o fato de não desenvolverem raízes. E elas não desenvolveram raízes porque elas vivem mudando de local o tempo todo. Então pessoas que vivem mudando de local de um lado para o outro e não criam raízes, são pessoas que não conseguem se firmar. E aqui eu não falo apenas a questão de mudança de igreja, ou de seja lá do que for, porque eu e você sempre precisamos caminhar segundo o que Deus tem falado com a gente, não segundo o que nós achamos. Então, quando eu saí, por exemplo, eu sou paulistano, saí de São Paulo, fui para Curitiba porque Deus falou. Minha esposa saiu de São Paulo e foi para Curitiba porque Deus falou com ela, não fui eu que falei para ela. Deus falou com ela.
Direção de Deus, mudamos. Então, debaixo de uma direção, você entende. Curitiba, viemos para Foz do Iguaçu, debaixo de uma direção de Deus. Então, o problema não é mudar quando o Senhor está falando para você poder mudar. Amém, igreja? A questão é quando nós queremos sair fazendo aquilo que nós queremos e não criamos raiz. E nós também podemos aplicar essa questão aqui de pessoas que são praticamente turistas no culto na igreja. São pessoas que não firmam raízes na igreja. São pessoas que não firmam. Como que você vai conseguir se firmar? Como que você vai conseguir permanecer? Se muitas vezes a frequência de envolvimento com culto é praticamente, meu irmão, esporádico. É uma vez no mês. Olhe lá, quando dá. Pô, pastor, mas eu posso buscar Deus aonde eu quiser. Essa é a desculpa mais esfarrapada que eu já vi na minha vida. Pastor, eu não posso buscar Deus aonde eu quiser? Claro que pode. Só que todo mundo que fala isso, eu pergunto: você busca Deus? Veja bem. Então é muito fácil, meu irmão, falar que eu busco Deus onde eu quiser. Eu pergunto de volta: quanto tempo faz você não ora? Não, mas eu oro em todo momento, aqui no meu pensamento. Para cima de mim, parceiro. Para cima de mim. Não, eu oro em todo momento. Sabe como é que é o nome disso? Eu vou achar um adjetivo legal para não tirar. Vou deixar você pensar, que eu pensei em tantos aqui agora, que vai ficar até assim: meu Deus. Uma palavra bonita: falta de posicionamento. Para não falar vergonha na cara. Posso buscar Deus onde eu quiser. Tá, e quanto tempo faz você não ler sua Bíblia? Não, veja bem, eu vi um Reels de 1 minuto hoje, já me ajudou. Então como? Se não cria raízes, não se firma. Quando eu entrei no Bola de Neve, eu estava tudo empolgadão. No começo eu não gostei, depois o Espírito Santo ministrou meu coração, me envolvi. Aí eu tive uma brilhante ideia entre aspas, tá? Falei: cara, vou visitar todas as células do Bola de Neve. Na época não tinha muitas, porque eu quero conhecer a galera, quero me envolver e tal. E eu fui numa célula, saí da célula onde eu estava e comecei em outra. A hora que eu fui na célula lá, a irmã, eu cheguei e falei: então, meu nome é André, tal, estou aqui, sou aí, recém de volta ao reino de Deus e tal. E eu achei que eu falei de boca cheia. E eu estou agora visitando célula por célula, porque eu quero fazer amizade com a geral. Ela falou: muito legal a tua ideia, mas você vai criar raiz aonde? Quem cuida de você? Falei: como assim? Falou: legal, você vai sair visitando, mas aonde você cria raiz? Quem que vai realmente conhecer você? Você vai chegar nos lugares, todo mundo vai achar que você vai ser o legalzão, mas teu líder conhece você. Falei: mano, é verdade. É verdade, eu preciso criar raiz. Então você começa a criar raízes, você começa a se firmar, você começa a entender que sem estar no culto, o estar no culto faz você estar juntado com os irmãos, como a palavra fala: ó, quão bom e maravilhoso é viverem unidos, irmãos. Fala então da unidade do corpo de Cristo, fala da igreja unida, buscando a direção de Deus. Você pode buscar Deus na sua casa, você pode buscar Deus aonde você quiser, mas nós sabemos que quando nós saímos de nossas casas e viemos aqui para o culto, nós estamos quebrando barreiras, nós estamos recebendo direção de Deus para as nossas vidas, nós estamos recebendo direção, orientação, cuidado, muitas vezes puxãozinho de orelha do Senhor. Por quê? Porque um pai que ama, ele quer corrigir para que a gente venha realmente criar raiz e permanecer firme no Senhor. Posso ouvir um amém, igreja? E isso, pode aplaudir ele bem forte, aleluia. Então é necessário estar plantado no lugar, é necessário você estar em um local, é necessário ter frequência, meu irmão, é necessário você estar congregando numa igreja. Hoje se fala muito de pode buscar Deus aonde eu quiser, não é necessário igreja. Quando você olha o Novo Testamento, é só você olhar o apóstolo Paulo, os apóstolos, é impressionante a quantidade de textos que falam o seguinte: chegamos na cidade tal, e nós fomos no templo estar com os irmãos.
Só não vê quem não quer, quem não lê Bíblia. É impressionante. Chegamos na cidade e fomos lá no templo estar com os irmãos. Aqui fala do templo, igreja, mas também em muitos momentos eles estavam também nas casas, que aí eles estão lá como se fosse o que nós falamos da célula, que são os grupos menores. Então nós vemos na palavra de Deus a importância de estarmos na igreja, inserido no corpo de Cristo, raízes firmadas. Tem alguém que está dando direção, você tem ali algo que está movendo na sua vida, e também está aqui. Eu posso buscar Deus em vários lugares, mas ali tem algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Então a razão de muitas pessoas aqui infelizmente estarem destruídas é que não permanecem na igreja. Conversei hoje com o irmão, me ligou, não é da nossa cidade, de outra cidade. Pastor, me ajuda, cara, estou com uma situação aqui complicada na família. Você lembra do casal fulano de tal? Eu falei, não lembro, cara. É parente meu, você vai lembrar? Eu falei, não lembro, cara, não lembro, não vou nem falar que eu lembro, que eu não lembro. Bom, resumindo, a mulher quer ir embora de casa, quer sair fora de casa e tal, não quer mais saber do marido. Eu falei, mas se aconteceu, foi complicado, teve traição, teve alguma coisa, estão saindo no fight, quase mataram um outro. Não, pastor, não rolou nada disso ainda, só estão falando assim que não bate as ideias. Mas eles estão indo na igreja? Não, já faz muito tempo que não vão. Falei, puxa, queridão, aí a gente pode até falar, mas será que ela está aberta para poder ouvir? E aí qual foi o resultado? Ela mandou mensagem para o rapaz, e ele falou, cara, olha o ponto que chegamos. Ela foi numa psicóloga, nada contra os psicólogos, amém? Mas vigie bem aonde você vai, tá? Vigie bem. Conselho da psicóloga, você tem que ser feliz. Abandona o teu marido e vai ser feliz. Larga ele de uma vez. Você não tem que colocar princípios na frente, você tem que colocar a tua vida na frente. Aí o que você faz? A psicóloga falou. Aí não adianta. Não tem raiz firmada, os princípios da palavra que Deus falou nem chega perto, já colocou de lado, colocou princípios. Que princípios? Que princípios? Eu quero ser feliz. E aí, meu irmão, regaço. Aí, hoje pode ser uma decisão linda e maravilhosa, mas amanhã acaba sendo delicado. Então existem casos e casos, situações sim, que nós sabemos, complicado, delicado, mas agora nesse caso não tem compatibilidade de ideia, não é mais a mesma coisa. Meu irmão, todo casamento passa por guerra, passa por luta, mas a pessoa, ela tomou uma decisão dessa, porque os nutrientes que ela está puxando, não é mais da palavra. Então quando você está na igreja, aquilo que você recebe é da palavra, aquilo fortalece você a permanecer do caminho. A hora que você sai daquele lugar que é a igreja, e você começa a colocar raízes em outro lugar, você vai receber aquilo daquele lugar. Então se é do mundão, você vai receber a coisa do mundão. No começo todo mundo fala, não, que mais é igreja, que mais é isso, não, eu posso buscar Deus aonde eu quiser. Dá um ano, dá vontade de fazer até aqueles videozinhos, né? Aqui sou eu, um dia sem a igreja. Aí o cara volta, nós estamos bem na fita, mano, nós daqui 2 dias sem a igreja, é nós. Aí já está eu, Zé Pilintra, aqui do meu lado, já um mêsinho sem a igreja, vai, sangue de Jesus, velho, é um mês. Tá aí o Zezinho Pilintra aqui do meu lado, isso quando não é irmã, aqui sou eu e a pomba, bora, no rolê, aleluia, sem igreja. Sangue de Jesus. Aí as frases que são as melhores, Deus me entende. Claro que entende, está fazendo uma coisa que vai destruir tua vida. Então é necessário estar plantado em um local, é necessário permanecer firme, aonde Deus vai trazer direções, vai trazer alinhamento, vai trazer coisas que vêm do alto para você.
A cada culto nós temos aqui a oportunidade de receber do altar a liberação de unção, o Senhor ministrando a minha, a sua vida, todos nós recebemos do alto. Isso não quer dizer que Deus está limitado a 4 paredes, mas quando nós nos ajuntamos debaixo de uma direção, nós recebemos a força necessária, estamos plantados em um local, para quando sair daquela porta, possamos permanecer firme mesmo diante das grandes pancadas que virão diante de nós. Então que você e eu possamos ter raízes firmadas no Senhor, para que tudo aquilo que tenta nos abalar, jamais abale, para que se levante uma geração completamente tomada pela glória, pela presença e com a raiz no Senhor Jesus, para que possa fazer a diferença onde estiver. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Quando nós falamos também de estar plantado em um local, isso fala também de você ser cuidado, de você ter alguém que cuide da sua vida. E presta atenção, ser cuidado não quer dizer ser controlado. Ser cuidado não quer dizer ser controlado. Jamais. Se alguém aqui nessa igreja, pode ser líder de ministério, diácono, presbítero, pastor, o que for, está querendo controlar a tua vida, vem trocar ideia comigo. A nossa missão nunca é controlar, a nossa missão sempre é orientar, é direcionar. Nós vamos sempre conduzir e direcionar de acordo com a palavra, sempre. Ninguém aqui na igreja, a galera já sabe que pode falar o que acha. Eu acho que você tem que fazer assim, que tá bom. Não, ele sempre precisa te falar de acordo com a palavra. Nunca foi no reino de Deus controle, nunca, mas sempre teve pessoas que cuidavam. Jesus cuidava dos seus 12, estava orientando. O apóstolo Paulo cuidava até das igrejas onde ele foi. Ele mesmo falou: eu gerei vocês, senti dor de parto gerando, até ver Cristo sendo gerado em vocês. Isso fala de cuidado. Então é importante você ter pessoas que te orientam, pessoas que te balizam, pessoas que te dão direção, pessoas que não vão aqui querer mandar em você, elas vão querer te orientar. Quantos cafés nós tomamos aqui, meu irmão, durante a semana, marcamos, para tomar café com galera, almoço, o que foi com os irmãos da igreja, pastora hoje estava, eu já estive, quantas pessoas que nós vamos, eles falam: pastor, me explique como que é isso, porque a igreja prega sobre isso, como que quer dizer isso, aonde que está isso, puxa, que legal, que bacana, gostei, eu tinha essa dúvida. Por quê? Porque elas precisam, querem saber, e você vai orientar essa pessoa, você vai cuidar dessa pessoa, você vai orientar e direcionar essa pessoa. Por isso que você vê, por exemplo, os 5 ministérios. Os 5 ministérios são apostólicos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não é para ter título na igreja. Existe uma finalidade, existe uma direção da parte de Jesus para esse grupo, para poder trazer para a igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11, olha só o que ele fala. Ele mesmo, está falando de Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 12, com vista, está falando agora com o propósito que é, ele estabeleceu essa galera com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então ele está falando assim, essa galera foi levantada para trazer aperfeiçoamento, para trazer direção, para trazer cuidado, para trazer orientação, para que essas árvores que estão plantadas, esses seres que estão buscando o Senhor, homens e mulheres de Deus que estão buscando o Senhor, possam receber o cuidado necessário para poder permanecer firme. Aí ele continua, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabia que Deus espera de você algo? E é isso aqui que Ele espera. Ele espera que eu e você possamos alcançar, ou pelo menos nos aproximar, a estatura de Jesus, ou seja, a mesma maturidade que Jesus teve. Nós sabemos que nós não vamos conseguir alcançar aqui, mas todo dia eu preciso crescer mais comparado a ontem. Eu preciso ter mudado hoje com relação a ontem. Então, se eu hoje estou do mesmo jeito, eu preciso ver se tem alguém me ajudando, me orientando, ou se eu estou me abrindo para ser transformado. E ele fala, versículo 14, para que não mais, olha só, para que não mais sejamos como meninos agitados,
Vou lá, vou cá. Para onde você vai? Sei lá, estou indo, estou no rolê. Para onde você vai? Estou no rolê. Estamos aí. Não seja de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então essa galera que está aqui, que ele fala que são os 5 ministérios, eles têm uma missão. A missão é cuidar. A missão é orientar para quê? Para que a galera possa crescer, amadurecer, para que todo tipo de erro, engano, que queira bater, você fala, não, aqui não, eu estou ligado, o que é isso? E vocês não têm ideia de quantas pessoas, às vezes eu vou conversar na igreja, que falam, pastor, aquela palavra que você falou, aquilo mexeu comigo, e aquilo penetrou a tal ponto, que quando alguém chegou para me falar algo, eu falei, opa, um sinal de alerta bateu dentro de mim, opa, está errado. Naquela hora, pastor, eu me posicionei, lembrei do que você falou no culto, lembrei, aquilo pegou, aquilo mexeu comigo, aquilo me ajudou. Um engano ia entrar na minha vida, mas na hora eu me posicionei. Aquilo que a pastora falou naquele momento no café, aquilo mexeu com a minha estrutura. Aquilo que o meu líder falou na célula também mexeu comigo. Pessoas que estão ali, meu irmão, firmadas, por quê? Porque elas estão recebendo aquilo que está sendo liberado no meio da mensagem, no meio do culto, e isso faz com que elas tenham as suas raízes cada vez mais penetrando o solo em Jesus, permanecendo firme, e na hora que vem algo tentando abalar, nada abala. Elas podem até balançar, mas elas não se movem, porque elas sabem o Deus que elas estão servindo, e elas sabem o que o Senhor está movendo na vida delas. Dê uma salva de palmas a Ele mais uma vez. Então nós devemos ter as nossas raízes bem firmes no Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 16, olha só esse texto que maravilhoso. Peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Presta atenção, presta atenção. Ele os fortaleça com poder aonde, gente? Interior, por meio do seu Espírito. E o que vai acontecer? Coloca o próximo para mim, por favor, Leandro. O que vai acontecer? Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Quando você vem buscar em Deus, você busca no Senhor, o Espírito Santo vem com poder interior e trabalha dentro de você. Ele começa a mexer com a tua estrutura. Para quê? Para que você comece a confiar cada vez mais em Jesus. E à medida que você confia mais em Jesus, como que eu confio em Jesus, pastor? Lembra da palavra? Você começa a ver a palavra. Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então quando eu guardo e confio em Jesus, o que a palavra dele fala, que a mentira não faz parte mais da minha vida, eu rejeito a mentira. A palavra fala que eu não posso ser somente ouvinte, mas ser praticante. Vamos praticar a palavra. A palavra fala para não ser dado ao vinho, para não ser isso, para ser aquilo. Bora, vamos fazer lá. Então à medida que eu começo a confiar e a obedecer a Jesus, as minhas raízes começam a se aprofundar. Eu começo a ficar firme, começo a aprofundar em amor, e ali, meu irmão, elas me manterão fortes. Então quando você tem alguém cuidando, direcionando, e você está vivendo a palavra, você começa a se fortalecer até o ponto que quando você ouve uma asneira, quando você ouve baboseira, quando você ouve alguém, vamos para o rolê, fora da casinha, você fala, meu irmão, que vida é essa? Eu estou firmado em um lugar que eu estou recebendo algo poderoso, eu não quero nada desse mundo, eu não quero nada desse rolê, eu sei que eu estou aqui, mas eu não pertenço a ele, eu abri mão das minhas vontades, eu recebi Jesus na minha vida, eu estou firmado nele, aliançado nele. Você está ficando doido? Pode me chamar do que você quiser, mas uma coisa eu sei, eu vou permanecer firme até o fim, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Dê uma salva de palmas a ele, aleluia. Isso precisa fazer parte da nossa vida. Agora, para a gente ir para a reta final, Jó, no mesmo texto que nós lemos naquele versículo, nós falamos só da parte A. Agora na parte B do versículo, Jó ele fala uma coisa interessante. Jó capítulo 29, versículo 19 diz assim: a minha raiz se estenderá até as águas,
Beleza. E o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. Pastor, o que isso significa? Vem comigo aqui para você não perder o que eu vou falar. O orvalho também está relacionado à água. Sim? O orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. Então aqui, orvalho está falando da água. Essa água, ela vai permanecer aonde? Nos ramos. Mas durante o quê? A noite. Aqui eu não creio que ele está falando apenas de uma coisa cronológica, no sentido assim, puxa, hoje uma noite, amanhã já é um dia e acabou. Para mim, quando eu vejo aqui noite, ele está falando de um período de trevas, de escuridão, um período de dificuldade. Então, por exemplo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quantas vezes eu e você dormimos chorando e me acordamos chorando, amanheceu, você falou, estou chorando do mesmo jeito. Então eu não creio que tenha a ver com o dia, eu creio que tem a ver com isso que eu estou falando, situações, trevas, noite, escuridão. Então ele fala de algo muito poderoso, que alguém que quer permanecer firme tem que ter na sua vida. Se você e eu queremos permanecer firme até o fim, o orvalho, que é a palavra de Deus, ela precisa permanecer nas nossas vidas, ela precisa permanecer nos meus ramos. Ramos é da onde faz o fruto crescer. Então, se eu e você queremos ver a nossa vida frutificar, áreas das nossas vidas mudarem, mesmo no meio da escuridão, você vai buscar na palavra de Deus a direção para você ver o fruto crescer. Mesmo no momento, meu irmão, de onde você não consegue enxergar para onde eu vou, o que fazer, Senhor, a tua palavra tem permanecido em mim, eu guardei ela no meu coração. Então, mesmo no meio dessa adversidade, mesmo no meio desse problema, mesmo no meio dessa escuridão, mesmo não sabendo o que fazer, uma coisa eu sei, a tua palavra está impregnada em mim, a sua palavra está nos meus ramos, e eu sei que cada área da minha vida vai frutificar, eu sei que cada área da minha vida vai mudar, eu sei que a área financeira vai mudar, a área matrimonial vai mudar, o emocional vai mudar, o profissional vai mudar, ministerial, o Senhor vai mover na minha vida. Então quando você permite a palavra de Deus, e você segurar a palavra de Deus, mesmo no meio da escuridão, o inimigo vai querer rir da sua cara, mas você vai falar para ele, você pode rir o quanto você quiser, a lágrima está escorrendo, mas vai dar fruto, porque a palavra do meu Deus está comigo, eu guardei ela na minha vida, vai frutificar, eu verei mudança, eu permanecerei firme até o fim, aleluia. Se coloque em pé no seu lugar. Oh, manabaterekash, teremanadekand, inemanadegash, tekod, yesh. Você precisa permitir com que a palavra de Deus permaneça na sua vida. Você não pode pegar e rejeitá-la, porque nos momentos de escuridão é ela que vai te manter de pé, é ela que vai nos sustentar, é ela que vai nos sustentar, é ela que vai nos manter firme, é ela que vai nos direcionar, é ela que vai nos orientar, é ela que vai nos conduzir. Então a razão de muitas pessoas hoje não permanecerem no Senhor é porque talvez elas precisam olhar para a sua vida. O que está faltando? O que tem faltado? São firmar raízes, compromisso com o Senhor, envolvimento com a igreja, parar de ficar brincando. O que está faltando? Talvez está próximo das águas, buscando as raízes, porque aqui você vê a raiz que ele fala no livro de Jó, ele está falando de algo que é interno, mas agora o orvalho está falando de algo que é externo, então tem a ver sim com as áreas da sua vida do lado de fora, que o Senhor vai abençoar poderosamente. Mas é necessário de nós um posicionamento, é necessário de nós uma atitude, é necessário buscarmos mudança e transformação. Então nessa noite,
É noite de você abrir o teu coração e falar: Senhor, eu preciso de Ti na minha vida. Talvez decisões dentro de você vão ter que ser tomadas, atitudes, você vai ter que falar assim: chega, chega, chega. Eu quero estar como árvore plantada junto às correntes das águas. Eu quero estar junto das águas do Senhor. Eu quero receber aquilo que é de Ti. Eu quero receber aquilo que é do Senhor. Eu quero receber aquilo que vem do alto sobre a minha vida. Pá, maná, de calma, ne maná, de coach. Tre maná, de calma, ne maná, de gato, de calma. Ore calma, ne maná, de calma, ne maná, de go, de calma. Chele maná. Ah, Jesus. Jesus, a imagem